Pai do Senhor Jesus, tomem os vossos assentos, por favor. Abra a sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25 a seguir. Marcos, capítulo 5, versículo 25 a seguir. Eu acredito que o Senhor tem algo para falar conosco através desta palavra. O missionário Bruno, ele me falou ali na sala e me disse: pastor, eu acredito que o pregador não vem. O senhor pode pregar? Eu falei para ele: Bruno, impressionantemente hoje eu não estou com nenhuma palavra pronta para ministrar. Aí depois estava aqui o diácono Joel. Eu falei para ele: se for a vontade de Deus eu pregar, Deus vai me dar a mensagem. E eu sentei aqui no altar, falei: Senhor, o Senhor sabe que o seu povo, ele não pode ser alimentado por uma mensagem dada a mim por uma emoção minha, uma mera emoção minha. Então eu peço a Ti, para que o Teu povo saia daqui alimentado, me dê uma mensagem, fala ao meu coração. E o Senhor falou comigo sobre esta mensagem, Marcos capítulo 5, versículo 25 a seguir, e você vai entender. Eu quero agradecer a vida do missionário Bruno, agradecer a vida do diácono Joel, de todo o departamento de jovens. E hoje nós estamos no 6º dia desse propósito, janeiro profético. E eu estou levando isso muito a sério, porque eu creio que através desse propósito, Deus tem portas espirituais para abrir para nós. Tem coisas espirituais que vão ser desencadeadas. Quem tem entendimento dessas coisas, diga amém. Eu vou ser breve com um destaque que o Senhor me deu aqui nesse texto, mas tudo que eu quero agora é que você me presenteie com a sua atenção, que você fique atento, pois vocês sabem que eu sou distraído, então qualquer coisinha já tira eu do foco. Se posso contar com a atenção de vocês, com a doce atenção de vocês? Então vamos para a palavra de Deus. Marcos capítulo 5, verso 25 diz assim: e estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha padecendo de uma hemorragia. Ela já tinha sofrido. Preste atenção nesse destaque aqui já do verso 26. Na minha Bíblia aqui, com a tradução King James, o versículo 26, o começo diz assim, ó: ela já tinha sofrido. É importante nós destacar isso aqui, o sofrimento dela. Continuando o versículo: sofrimento demasiado, sob os cuidados de vários médicos. Outro destaque também que é importante nós ressaltarmos é que ela sofreu e passou pela mão de vários médicos. Então ela estava evidentemente numa situação de sofrimento e passando pela mão de vários médicos. É importante nós nos atentarmos nesses pontos. Ela gastou tudo que ela possuía. Acredito eu, pelo que o texto se refere, ela era uma mulher que tinha condições financeiras, tinha dinheiro. Só que a doença que estava sobre ela, houve a necessidade dela gastar tudo que ela tinha. O texto faz questão de mencionar isso, de que ela gastou tudo. Gastou tudo. E uma das coisas que mais estressa a nossa natureza é a falta de dinheiro. Uma das coisas que mais nos estressa é a falta de dinheiro.
Então, a falta de saúde já gera um esgotamento emocional muito grande. E a falta de dinheiro, mais ainda. E é importante nós destacarmos isso aqui, missionária Patrícia, porque daí nós vamos entender a raiz do problema dessa mulher. O problema dela era muito maior do que uma doença física. O problema dela já estava se tornando um problema emocional. Ela estava doente emocionalmente. E é importante destacarmos que ela estava sofrendo. Fala comigo, ela estava sofrendo. Estava sem dinheiro, porque gastou tudo que tinha. Tinha passado pela mão de vários médicos. E o texto vai destacar uma situação ainda pior. Olha isso. Ela gastou tudo que ela possuía. Se atenta ao verso 26. Porém, em vez de melhorar, ela ia de mal a pior. Então o sofrimento estava aumentando. A miséria estava aumentando. O estado dela estava se agravando. Aí acontece uma coisa aqui que me chama a atenção e eu quero que você olhe comigo o texto. Por isso que é bom você trazer Bíblia, prestar atenção, porque Bíblia explica Bíblia. E para você entender o destaque que nós iremos aqui hoje colocar, nós iremos expor através das Sagradas Escrituras, eu preciso que você se atente aos versos. Olha o verso 27. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Verso 28. Pois dizia consigo mesma, se atente a essa expressão aqui, dizia consigo mesma: se eu puder. Ela não está transferindo uma responsabilidade para Deus. Ela está assumindo a sua responsabilidade. É importante nós se atentarmos a isso aqui. Primeiro, se atentar no estado dela, sofrendo, sem dinheiro e indo de mal a pior, mas decidindo, se eu puder. Está entendendo isso? Você consegue entender isso aqui? Se eu puder. Aqui nós precisamos entender que ela está assumindo uma responsabilidade que é dela. É como se ela estivesse dizendo assim, ó: eu sei que o que Deus puder fazer por mim, que é o sobrenatural, Ele pode tudo. O que Ele quiser, melhor se expressar assim, fazer por mim, Ele vai fazer. Mas a minha parte eu tenho que fazer primeiro. Olhe para essa pessoa que está do seu lado, para ela não dormir, e diga para ela assim, ó: você precisa fazer sua parte primeiro. Fala mais forte para ela, diga assim, ó: você precisa fazer a sua parte primeiro. Você precisa entender isso, porque tem coisas que a gente quer transferir para Deus, que é responsabilidade nossa. Tem coisa que a gente quer transferir para Deus, pastor Vonildo, sendo que é responsabilidade nossa. Orar é responsabilidade de quem? Jejuar é responsabilidade de quem? Ler a Bíblia é responsabilidade de quem? Consagrar-se diante de Deus é responsabilidade de quem? Aí você olha para essa geração, ela está sentada dizendo: Deus, fala comigo. Não ora, não jejua, não se consagra, não se dedica e está esperando Deus servi-la. Está entendendo? Bata no peito e diga assim, ó: eu tenho uma responsabilidade. E você, agora escute isso aqui, ó: se você quer a reação de Deus, reaja. Se você quer, vou explicar melhor. Se você quer a reação de Deus, então haja. É isso aí mesmo. Se você quer a reação de Deus, então haja. Descruza os braços, se mexe, se movimenta. É o que você pode. Deus jamais vai requerer de você além do que você pode.
é o que você pode. Ela, olha o texto aqui, ó. Ela dizia consigo mesma: se eu puder tocar, oh meu Deus do céu, em suas vestes, eu serei curada. Nós precisamos entender isso aqui, porque o destaque que Deus tocou no meu coração para colocar nesse texto tem a ver com a postura dela de assumir a responsabilidade. Continuamos a leitura, se você está com a sua Bíblia aberta. Naquele instante, se lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que o seu interior fora liberado, poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: quem tocou em meu manto? Verso 31. E ao que os discípulos alegaram-lhe: vês que a multidão te oprime de todos os lados, e perguntas: quem me tocou? Verso 32. No entanto, Jesus continuou olhando ao redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada, trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se, mostrando aos seus pés, prostrou-se aos teus pés, melhor dizendo, e declarou-lhe toda a verdade. Verso 34. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e estejas liberta deste teu sofrimento. Oh glória! Eu vou ler de novo o final para você melhorar esse glória, porque é o que Deus vai fazer na sua vida se você crer. E Jesus afirmou: minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, estejas liberta deste teu sofrimento. Aleluia! Agora entra comigo aqui nesse texto. Primeiro, esta mulher estava sofrendo. Segundo, ela estava empobrecendo cada vez mais. O estado dela indo de mal a pior. Mas algo que me chamou a atenção, e Deus falou no meu coração, e eu quero compartilhar com você esta noite, é o que ela dizia para ela mesma. O que ela dizia para ela mesma: se eu puder ao menos tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Sabe o que o Senhor falou no meu coração como destaque aqui? Isso eu já falei em outras ministrações. Ela dizia para ela mesma, consigo mesma: qual é o ouvido mais próximo da sua boca? É o seu ouvido. Vou repetir isso aqui. Qual é o ouvido mais próximo da sua boca? Fala assim: é o meu. E observe aqui, ó. Ela dizia consigo mesma. Sabe o que Deus falou no meu coração, missionário Jonathan? Às vezes a gente fica esperando o profeta entregar. Às vezes a gente fica esperando o profeta revelar. Só que existe uma voz profética em nós. E o Senhor falou no meu coração: você também é profeta e profetiza do Senhor. O problema nosso é que a gente fica esperando. Ó Deus, levanta o profeta para falar comigo. Ó Deus, levanta a profetisa para revelar o caminho que eu tenho que seguir. Aprende com esta mulher esta noite: o ouvido mais próximo da sua boca é o céu. Abra a tua boca e profetiza.
e diga para você mesmo ouvir: se eu tocar, eu vou ser curada. Se eu tocar, eu vou ser abençoado. Olhe para essa pessoa que está do seu lado, diga para ela: você precisa acreditar. Oh, glória! Tinha alguém aqui, próximo dela, aconselhando ela, orientando ela? Tinha alguma voz de algum profeta aqui, diaconisa Rosângela, no texto, profetizando para ela? Não, ela só ouviu falar de Jesus. Ela mesma começou a profetizar para si mesma: se eu tocar, eu vou ser curada. Se eu ir lá e tocar, esse mal vai sair da minha vida. Eita, levanta a mão para eu profetizar. Eita, glória! Não fique esperando o dia A, não fique esperando de B, não fique esperando alguém ir até você para te ajudar, para te apoiar. Acorda você, levanta você, profetiza você. Labacheia, rabraçúbia, labraçuriandévia. Porque se a gente ficar esperando dos outros, o nosso milagre fica atrasado, a nossa bênção fica atrasada. Enquanto você estiver esperando dos outros, você vai perder a sua bênção. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: não espere dos outros, espere só de Deus, só dele. Quando Deus falou para Gideão, quando ele estava malhando trigo no lagar, ele disse para Gideão: ei, Gideão, vai nesta tua força. Oh, meu Deus! Sabe o que Deus está mandando eu dizer para alguém? Enquanto você está esperando alguém vir dar carinho para você, te apoiar, te empurrar, você está perdendo tempo. O segredo do vitorioso é: vai nesta tua força. Ela dizia para ela mesma: se eu tocar, eu serei curada. Se eu tocar, eu serei curada. Se eu ir lá e tocar. Só que o que me chama a atenção aqui é o estado físico e emocional dela, a condição que ela estava para conseguir tomar uma decisão dessa. Porque tem gente que qualquer luta já está desanimado. Tem gente que qualquer provação já está desanimadíssimo. Tem muito crente que passa por um problema e já está assim, Vou sentar aqui, para vocês me verem. Vê se dá para ver assim, Tá assim, de cabeça baixa, desanimado. Ô Senhor, me ajuda, Jesus. Mas está de cabeça baixa, está desanimado, está desanimada, porque o problema, a situação que você está passando, você não está conseguindo lidar com ela. Mas vamos aprender com essa mulher aqui. Quanto tempo ela estava padecendo com aquela enfermidade? 12 anos, sofrendo com uma hemorragia. E outra coisa, ela gastou tudo que ela tinha, e o estado dela estava piorando. Ela estava sofrendo para o lado de fora e estava sofrendo do lado de dentro. Agora eu quero que você olhe para essa pessoa e diga assim para ela, pergunte para ela: será que a sua luta é maior do que a dela? Se não é, aprenda com ela. Se não é, aprenda com ela. Eu imagino ela dizendo, porque ela dizia para ela mesma: se eu tocar, eu serei curada. Eu imagino ela dizendo para ela mesma. Aí é imaginação minha, ela dizendo assim: eu tô doente, tô mal, tô anêmica,
eu não tenho mais nada a perder. Oh, glória a Deus. Eu estou sofrendo pro lado de fora, tô fraca, eu estou sofrendo do lado de dentro, já não tenho mais forças, nem físicas e nem emocionais, mas existe para mim ainda uma luz no fundo do túnel, uma luz lá no final, e esta luz se chama Jesus de Nazaré. Se eu chegar lá, eu vou ser curada. Aí ela enfrentou a depressão, ela enfrentou a crise de ansiedade, ela enfrentou tudo que poderia atrapalhá-la e continuou caminhando. Aí veio a multidão. A Bíblia fala que ela passou por entre a multidão e tocou na hora de Jesus. Aí o Senhor está dizendo para você essa noite: vai ficar parado ou vai tomar decisão esta noite? Vai decidir o que para a tua vida? Vai continuar doente desse jeito? Vai continuar para baixo desse jeito? Ou vai tomar uma decisão? Eu vou tocar. Sabe o que Deus falou no meu coração? Essa mulher, ela cultuou a Deus como se fosse um culto público. Porque se você for estudar a palavra, você vai entender que o culto é no corpo. O culto é aonde, igreja? No corpo. Aqui é só um local onde nós nos reunimos. O culto é no corpo. O que significa isso? O culto dela não começou quando ela estava lá pertinho de Jesus. O culto dela começou antes, quando ela ouviu falar de Jesus. Você sabe o que Deus falou comigo? Sabe o porquê? Tem muita gente que vem culto, vai culto, passa mês, vem mês e continua do mesmo jeito. É que não está se preparando para o culto. Eita Deus, olhe para essa pessoa e diga assim, ó: o culto começa no corpo. Eita, sabe o que é isso? O culto não começa aqui na igreja, nas quatro paredes. O culto começa lá na sua casa. Eita, é lá que a gente já tem que vir dizendo: eu vou lá na igreja hoje, eu vou orar, eu vou buscar, e eu sei que Deus vai me tocar, eu sei que Deus vai me encher com a presença dele. Quando eu já saio de casa com o coração queimando, eu não tenho dúvida de que a glória desce e o milagre acontece. Oh glória, oh glória, oh. Quem aqui é pai e mãe, levante a mão. Muito bem. O seu filho e a sua filha não tem condições, não tem tantas condições de cultuar Deus no corpo por si só, de tomar iniciativa de cultuar. Tem algumas crianças, alguns jovens que já estão mais avançados e conseguem. E pasme vocês, tem pai e mãe que enquanto está mexendo no celular, fofocando da vida dos outros, fazendo o que não deve, o filho está lá ensaiando louvores dentro de casa. Só que tem, eita Jesus, Jesus, só que tem jovem que o pai precisa incentivar, a mãe precisa incentivar. Aí eu vou perguntar para você, pai: você está incentivando o seu filho a começar o culto em casa? Você está incentivando a sua filha a começar o culto lá na sua casa? Ou será que quando ele olha para você, ele vê o espelho de uma pessoa fofoqueira, ele vê o espelho de uma pessoa preguiçosa na oração, na leitura da palavra? Eu vou dizer uma coisa para você, e isso está cortando em mim primeiro, porque eu também sou pai. Você não pode cobrar do seu filho que ele cultue a Deus se você também não cultua primeiro.
Fala assim: o culto começa em casa. Oh glória! E quando eu saio decidida, eu vou. E se eu tocar você curada, irmão, o milagre acontece, a vitória desce. Deus opera poderosamente. Só que você precisa decidir. Você precisa tomar uma decisão. Ela rompeu tudo que tinha no caminho dela para tocar em Jesus. Não fica dando desculpa não. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: ó, chega de dar desculpa. Irmão, Deus conhece a gente. Deus, Ele sabe quem a gente é. Eu fico imaginando, Jesus, Ele tinha os mesmos atributos de Deus: onisciência, onipotência e onipresença. Seria ousado demais da minha parte dizer que Jesus já sabia que ela estava lá? Que Jesus já sabia que ela ia tocar? Que Jesus já sabia que tudo aquilo ia acontecer? Sabe o que Deus falou no meu coração? Jesus já sabe quem verdadeiramente veio para o culto de verdade. Eita Jesus! Ele sabe, porque Ele já contemplou o culto que você fez lá na sua casa antes de vir para cá. Aí tem gente que chega na igreja e pensa que Deus, Ele não vê, Ele não contempla. Chega no culto. Eu tô trazendo uma comparação de uma mulher que tinha acabado de ouvir Jesus com você que já está servindo a Jesus faz tempo e está precisando aprender com essa mulher. Ela, quando ela chegou no culto, ela não parou de dizer: se eu tocar você curada, se eu tocar você curada, se eu tocar você curada, se eu tocar você curada. Fraca, sofrendo, mas decidida a tocar em Jesus. Fraca, sofrendo, mas decidida a cultuar. Aí tem gente que vem para o culto, na hora da oração, isso aqui é para você, tá? Não é para quem não veio não, é para quem veio. Dobra o joelho. Se você for prestar atenção na oração que você fez, não passou nem do teto para cima. Não passou. Porque tem gente que chega no culto, dobra o joelho desse jeito assim, não orou em casa, não meditou na palavra, não fez nada para Deus o dia inteiro. Aí chega no culto para orar, chega aqui na igreja para orar e faz uma oração assim, Pai, abençoa o culto, amém. Amém. Nem ele mesmo entendeu o que saiu da boca dele. Nem ele mesmo conseguiu filtrar o que saiu dos lábios dele. Uma oração sem eficácia, sem entendimento, sem profundidade. Aí, você está sentado aí e quer ver Deus operar desse jeito? Você quer ver Deus rasgar o céu e derramar chuva de bênção na sua vida desse jeito? Agora deixa eu te aconselhar. Se você não fez isso hoje, faça agora. Eu quero te dar pelo menos 3 minutos para você começar a cultuar diferente agora. E como que eu faço, pastor, para começar a cultuar diferente? Já começa assim, levantando a sua mão e dando glória para Jesus. 2 minutos de adoração agora, se você tiver fé para isso. Levante a sua mão para adorar Jesus agora. Eita! Porque ainda dá tempo dele fazer um milagre na sua vida. Ainda dá tempo dele te curar. Ainda dá tempo dele te renovar. Ainda dá tempo dele operar na sua vida. Então abra a tua boca e adore agora. Posso falar por experiência própria. Não teve um culto que eu comecei em casa, me dedicando, orando de verdade, que Deus não operou no culto na noite, quando eu vim na igreja. Hoje o Senhor está dizendo para você aqui nesse lugar:
A decisão é sua. Porque existem pessoas que não entendem que existe um segredo poderoso na nossa mente, na nossa mentalidade. Não sei se você já estudou isso, mas isso aqui é verídico. Tudo aquilo que eu pratico todo dia vira um hábito. Aquilo que eu pratico todas as vezes, em todos os momentos, vira um hábito. E aquilo que vira um hábito na minha vida pode gerar certos resultados para mim. Vou dizer uma coisa. Qualquer hora, se você puder, vai lá no Facebook, no histórico de atividade, e dá uma olhadinha lá. Em quantas horas por dia você mexe no Facebook? Quantas horas por dia você mexe no Instagram? Tem também lá no Instagram. Dá uma olhadinha lá no histórico de atividades das suas redes sociais. Quanto tempo você passa na internet? Por isso que tem muita gente que está com a mente destruída. Tem um hábito de fazer coisas que não edificam em nada. Tem um hábito de fazer coisas que não edificam em nada. Mas essa mulher aqui, o hábito dela daquele dia é: se eu tocar eu serei curada, 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 se eu tocar eu serei curada. E aquele hábito foi tão poderoso para ela, que Jesus não liberou só o milagre para ela. Jesus disse para ela: filha, a tua fé te salvou. Sabe por que tem muita gente que ainda não recebeu algo sobrenatural da parte de Deus? Algo precisa mudar aqui dentro, ó, na mente. Tem que mudar a mentalidade. Posso fazer uma pergunta aqui? Quais dos irmãos têm um hábito? Você não precisa responder, é uma pergunta retórica. Tem o hábito de orar. Não precisa responder. Pelo menos orar, pelo menos 2 vezes por dia. Responda para si mesmo. O hábito de orar 2 vezes por dia. Por dia, de manhã e de noite. Quem aqui entre nós tem um hábito de ler a Bíblia pelo menos 1 vez por dia? Quem aqui entre nós tem um hábito de ensaiar louvores a Deus para adorar o nome do Senhor? Quem aqui entre nós tem um hábito de orar de madrugada? Quem aqui entre nós tem um hábito de falar com Deus no monte? Ir lá no monte para orar e buscar a face do Senhor? Eu não ficaria nem um pouco ousado se pouquíssimas pessoas entre nós levantassem a mão. Porque o nosso hábito não é orar. O nosso hábito não é ler a Bíblia. O nosso hábito não é ir para o monte. O nosso hábito não é orar de madrugada. O nosso hábito é trabalhar, dormir, comer, mexer no celular. Estou mentindo? É o nosso hábito. Só que hoje o Senhor está dizendo: muda esse hábito para você ver. Fica de pé. Muda esse hábito para você ver. E eu quero orar por você agora, que entende que há algo na sua mente que precisa ser transformado. Há algo na sua mentalidade que precisa ser transformado. Porque quando essa mulher mentalizou, ela colocou na mente dela: se eu somente tocar eu serei curada. Irmão, a vida daquela mulher nunca mais foi a mesma. Eu posso fazer uma pergunta, agora você pode responder. Agora você pode responder. Quem aqui deseja ter uma vida de oração todos os dias? Quem aqui entre nós deseja de verdade ter uma vida de leitura da palavra todos os dias? Então eu quero convidar você agora a colocar a mão na sua cabeça. Assim, ó. Você não precisa vir aqui na frente não. Coloca a mão na sua cabeça. Só que você vai fazer uma oração agora,
E esta oração que você vai fazer, ela tem que ser com fé, de verdade, verdadeiramente. Você vai orar agora e vai dizer para Deus: Deus, trabalha na minha mente, trabalha na minha mente. Eu não quero mais ter maus hábitos na minha vida. Eu quero ter o hábito de te adorar, de te servir, de orar, de ler a palavra. Senhor, eu quero mudar os meus hábitos. Trabalha na minha mente, trabalha no meu coração, faz o milagre na minha vida. Você vai orar nesse momento, e eu vou deixar o microfone aqui, e eu quero ouvir você orando de verdade. 5 minutos. 5 minutos, eu não vou pôr a mão na sua cabeça, eu não vou ir orar por você, você vai orar agora, e você vai falar para Deus: Deus, me ajuda, eu quero aprender com esta mulher, eu quero praticar o que esta mulher praticou, e a vida dela nunca mais foi a mesma. Se você tomar uma decisão, se você acreditar, se você crer, Deus, Ele pode fazer uma metanoia na sua mente, no seu cérebro, e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Coloque a mão na cabeça agora e ore. Pode orar. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, os teus filhos estão nesse momento orando, e nós sabemos, ó Deus, que existem muitas coisas na nossa vida que nos impedem de se aproximar do Senhor. Existem muitas coisas na nossa vida que nos impede de buscar a tua face e de se aproximar do Senhor. Mas o meu pedido a ti nesta noite, ó Pai verdadeiro, Pai grandioso, é que o Senhor venha trabalhar na mente desse irmão, na mente dessa irmã. Meu Deus, tudo aquilo que impede esta pessoa de ter relacionamento com o Senhor, tudo aquilo que impede esta pessoa de buscar a tua face e de ter uma mentalidade restaurada, eu peço a ti em nome de Jesus, começa a trabalhar, Senhor. Começa agora a operar. Lemai, Jerevassaio, Remancho, Rabassubricantalai, Decomanai, Arabraço de Comenévia saio, Jerevia Colmanácia, Calabraçurianderevia, Aramancho Rebácia, Canterébia, Calabraçurianderevia, Eramancho de Cantalabraçúbia. Meu Deus, essa pessoa que crê, essa pessoa que tem fé, que acredita de verdade, que pode ter a mentalidade transformada, eu lhe peço a Deus, que esta pessoa comece a criar o hábito de oração, o hábito de leitura da palavra. E eu creio, meu Deus, que a vida desta pessoa nunca mais será a mesma. Eu creio, meu Deus, que o Senhor tem poder de transformar a mente desta pessoa. E eu creio, Pai, no nome de Jesus. Eita, meu Deus, alguém vai começar a notar a mudança no comportamento desta pessoa. Alguém vai começar a perceber a mudança nos hábitos dessa pessoa. Meu Deus, eu profetizo na vida deste jovem, desta jovem, desse homem, desta mulher, que a família, o pai, a mãe, o marido, a esposa vai começar a perceber a mudança no comportamento e no hábito, e o teu nome, meu Deus, será glorificado, será glorificado em nome de Jesus Cristo. Lebraçurimicante revassaio, edicalai de rerevácia. Coloque a mão no seu coração agora e permita que a presença de Deus te visite. Pode louvar, Sofia. Permita agora que a presença de Deus penetre na tua alma e no teu coração. Labraçurirévia. Comece a adorar o Senhor.
Lemaijo rabrasurimicandaraya. Comece a falar com Deus agora. Ramandasurimicandaraya. Enquanto a Sofia vai louvar o Senhor, peça para Deus nesta noite transformar sua mente. Lebrio mandevarasaio. Erebia andevasia. Arabrasurimicandaraya. Elevácia de rebiocomanácia de cominevia suribicanta labra suriandéria. Segura um pouco, Sofia. Segura um pouco, Sofia. Lamancho revassaio de canterevácia de comanácia de camanderévia súbia. Deus manda eu dizer para você: cantou revácia. O Senhor tem urgência e pressa em fazer um mover em você de dentro para fora. Lamanto comanarasaio. E Deus manda eu te dizer: não adianta, escute bem, não adianta tu querer tomar outra decisão, escolher outro caminho. Lamanto revassaio. Se tu fizer isso, existe um preço que tu vai pagar. Eu estou vendo o Senhor te dando livramento. E o Senhor de Comanácia manda eu te dizer: lembra que Ele já te livrou, lembra que Ele já te guardou. Porque existe algo que tu não contou nem para o teu pai nem para tua mãe, mas que Deus guardou a tua vida. Lerocominévia, traz a memória de Comenevácia. Deus é Deus que te conhece. Cantou revácia, laide revassúbia. E Deus falou no meu coração: diga para ela, meu filho, que eu quero transformar a mente dela, que eu quero libertá-la. Porque existe um demônio que está querendo trabalhar na árvore genealógica dela. Andou revácia. Existe uma esterilidade espiritual, lembrou Manácia. E o diabo está dizendo assim, ó: ela não vai produzir frutos, ela não vai prosseguir na presença do Senhor. O Senhor manda eu te dizer: tu permanece estéril espiritualmente falando, se tu quiser, porque hoje existe uma porta de oportunidade que está aberta diante de você. E Deus manda eu te dizer: me pede, filha, me pede que eu te transformo. É só pedir que eu faço, porque o Senhor fala para ti, mulher. Canto herevácia rabrasub de comanai. Existe uma aliança, existe um casamento, existe uma pessoa que Deus já reservou para colocar no teu caminho. E o Senhor manda eu te dizer: não queira fazer outra escolha, não queira escolher outra coisa, porque o Senhor manda eu te dizer: se tu ousar desobedecer, se tu ousar escolher outra coisa, se tu ousar escolher no mundo, se tu ousar escolher lá fora, o Senhor vai tratar contigo. E para tu saber que é Deus, tu lembra daquele sonho que tu teve, daquele pesadelo que tu teve, lemandofácia, que tu sentiu muito medo, e você disse: Deus, não permita que isso aconteça comigo. Deus manda eu te dizer: isso aí é para tu saber que Ele te conhece no secreto. E quem está aqui nesse culto pode até dizer: ela já teve tempo para mudar e não mudou, não tem jeito. Mas Deus fala comigo: ainda dá tempo sim, e Ele vai fazer, Ele vai fazer. Dá um abraço nela, missionária Débora, dá um abraço nela. Quantos acreditam que Deus é Deus que faz? Pode louvar, Sofia, agora pode.